Uma coisinha que eu falo com vocês já de vez em quando, né, em alguns vídeos, né, de uma forma mais sutil, né, mais introdutória, bem por cima, mas que é super relevante, bastante até hoje, é com relação a quem se beneficia com a guerra na Ucrânia, né, quem está ganhando mais, quem está ganhando alguma coisa e quem está perdendo muito, né? E essa semana saiu um artigo muito interessante lá no blog Velho General, que é um parceiro nosso aqui, né? Eu recomendo bastante que vocês acompanhem o trabalho deles, né? E também eu vou deixar o link do artigo em questão na descrição. Mas saiu um artigo falando sobre isso, né? Justamente. Então é muito interessante que, apesar de eu não concordar com tudo, esse artigo foi muito bem feito. Ele traz luz para essa questão aqui, uma coisa, né, que a gente pode debater melhor hoje, porque não está claro isso em quase lugar nenhum, assim, quase ninguém fala sobre isso, ou pelo menos de uma forma direta, né? Fala de uma forma bem sutil, assim como eu mesmo fiz até agora. Mas hoje eu vim trazer isso para vocês, né, falar de uma forma meio assim breve, mas direto ao ponto até um pouco sobre isso, tá? Então eu vou deixar na descrição esse material e se eu encontrar mais alguma coisa útil para vocês eu vou deixar também, tá bom? Desde que começou a guerra lá na Ucrânia, né, fica muito difícil a gente saber efetivamente a verdade, né? Porque os dois lados usam muito forte a propaganda. E os dois lados não falam da Rússia e da Ucrânia, mas sim da Rússia e o Ocidente, né? Porque o Ocidente está usando muito a máquina de mídia, né? A mídia como um todo, como uma máquina de propaganda muito forte. Então isso afeta bastante a capacidade até cognitiva, eu diria, de uma boa parte da população mundial, até de conseguir identificar efetivamente algumas coisas, né? Então o que acontece? A gente aqui, no, né, o meu canal, os parceiros e tal, a gente sabe, né, eu sei o trabalho deles também, né? A gente faz uma filtragem para saber efetivamente se uma coisa é pertinente ou não e se ela é, não vou dizer verídica, mas muito provavelmente verídica, né? Porque a gente não está lá efetivamente para saber se é verdade ou não. Mas tem coisas que dá para saber. Agora, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que a gente vê da mídia mainstream, pelo menos, né, sobre o contexto ali da Ucrânia é descartável. Essa que é a verdade, né? Só que mesmo assim ainda existem profissionais bons, né, que acabam trazendo coisas positivas que a gente pode extrair, né? Mesmo que de uma forma enviesada a gente consegue extrair alguma coisa de positivo, né? E é justamente isso que ocorreu ali, que foram usadas algumas reportagens e pesquisas, né, feitas por ocidentais, né, no artigo original do que eu estou me baseando aqui de hoje, né, do Velho General, né, e que eles trazem algumas informações muito úteis, né? Então eu vou pegar aqui para vocês e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Logo de cara a gente já pode falar sobre uma coisa que ela é importante, né, que embora não tenha como ser comprovado efetivamente, a gente sabe que ocorre, né, que a parceria, né, forte que tem entre a Rússia e a China, né, mas de que forma que eu quero dizer? Tem muitos indícios que apontam que a China já sabia de antemão que ocorreria a invasão da Ucrânia, né, pela Rússia. E a China se preparou ali nas pressas um tempinho antes dela ocorrer, né? De certa forma parecido com o que a própria Rússia fez, né? Assim, no sentido de se preparar com bastante antecedência para isso, né? A gente não sabe ao certo, né? Eu já ouvi gente dizendo que a Rússia se prepara desde 2014 ali, que foi quando teve aquele golpe de Estado, né? E tem gente que fala que desde 2004 a Rússia já se prepara para algo desse tipo, não necessariamente uma invasão da Ucrânia, mas algum conflito nesse contexto aí de enfrentamento contra o Ocidente, né? Então isso é importante porque esses dois atores eles têm eles tiveram um impacto bem mais atenuado, né, do que se esperava aqui no Ocidente, tá? Especialmente a Rússia, o pessoal achou que ia quebrar a economia russa, só que o pessoal não percebeu que a Rússia já estava fazendo uma série de ações, né, para mitigar os riscos, né, e até o impacto que teria com uma invasão, que eles já sabiam que ia ter sanção econômica e tudo mais, né, mas para eles isso não é importante agora, tá bom? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho dessa questão com a China que eu quis dizer, né? Como dito aqui no artigo, né, uma das reportagens investigativas, né, que foram pegas aqui no artigo fala sobre o GNL, né, que é o gás liquefeito,
a China começou a comprar, estocar 93% do GNL mundial, né? Um pouco antes de começar a guerra, né? E isso já, né, mais uma vez, demonstra que Pequim, né, que a China já estava ciente que aconteceria uma guerra ali, né? E justamente criou esses estoques para não ficar sem também, e também isso serve para se proteger das oscilações do preço, né? Isso vai ocorrer com outras coisas também que eu já vou falar mais uma. E já a segunda reportagem, né, que eles pegaram ali por base, ela também fala da questão do trigo, né, que ocorreu a mesma coisa, né? Eles compraram e estocaram bastante trigo, até extrapolou a cota de importação deles, né? E isso também mostra que eles estavam preocupados com essa questão do trigo, né, tal, que também tem muito a ver diretamente até com o caso, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são dois dos principais produtores de trigo, né? Então, diretamente vão afetar o preço, né, e a disponibilidade global do trigo, que é extremamente importante também para a alimentação chinesa, né? Isso porque a China já produz bastante, né? Mas de qualquer forma, isso mostra um pouco para vocês como uma coisa bem profunda, né? Quanto à China, a gente pode também pensar ali a questão do petróleo e do gás também, que eles estão sendo fornecidos pela Rússia num preço mais barato, né, mais em conta, né, pela parceria, e porque a Rússia também não está mais exportando para a Europa, né, que era o principal mercado consumidor deles, né. Então a China ela ficou bastante favorecida nesse sentido, né, e por contrapartida também o balanço comercial entre os dois ficou muito mais intenso, porque vários produtos, né, e vários serviços e sistemas e tudo mais que os russos, né, usavam bastante ocidental, o que eles não conseguem fazer eles mesmos agora, eles estão pegando da China. Bom, até está se estreitando mais os laços econômicos entre os dois países, tá? Então, isso aqui já é um ponto bem curioso, bem interessante. Numa situação mais ou menos parecida também, tem a própria Índia, né, que também é um parceiro muito importante russo e que eles começaram também a ter um acesso mais benéfico para eles, né, do gás e do petróleo russo, e que eles, além de comprarem por um preço bem mais barato para uso próprio, eles fizeram um mecanismo, fizeram uma gambiarra interessante, né? Os russos vendiam para os indianos esses bens num preço menor, para a Índia poder revender para a Europa, né, e para o pessoal num preço mais alto, né? Então a Índia lucrava e a Rússia também poderia vender esses produtos, né, passando por um intermediário. Então também foi um mecanismo interessante que eles encontraram para continuar o fluxo de caixa, né? E também isso acabou aumentando um pouquinho o comércio entre os dois países, né? Mas não igual à China, claro. Mas além disso também teve um outro benefício para outros países, numa situação parecida com essa, que foram principalmente os países ali do Golfo, né, os países produtores de petróleo. Porque enquanto os europeus boicotaram o petróleo, né, e o gás russo, mas no caso aqui o petróleo, esses países também foram afetados. Só que, assim, teve uma grande comunhão, eu posso até dizer, desses países com relação à produção, tanto que quando o Ocidente tentou colocar um limite de preço para o petróleo ali e tudo mais, unilateralmente, né, mas assim, em conjunto, os países da OPEP falaram, não, beleza, então a gente vai cortar aqui a produção de petróleo, perdão, e isso eles tiraram assim esse poder de barganha até do Ocidente e também afetaram foi um contragolpe muito forte, né, e mostraram que assim, vocês não vão controlar, como fala, virtualmente, esqueci a palavra certa agora, mas vocês não vão conseguir controlar o preço aqui porque vocês querem, né? A gente vai cortar a produção porque isso naturalmente eleva o preço do petróleo. Então isso também favoreceu bastante esses países produtores porque eles começaram a lucrar mais com a venda desses produtos, porque em uma boa parte do tempo o petróleo ficou bem caro, né? Agora, acho que é o ponto crucial aqui do vídeo, tem um grande vencedor com essa guerra da Ucrânia, que eu acho que vocês não devem ter se ligado ainda, vocês devem estar se perguntando quem é, talvez a Rússia? Eu diria que não. Os próprios Estados Unidos, eles são quem mais está lucrando com essa situação toda, na verdade. Eu não estou só falando em questão econômica agora, não só em questão de lucro financeiro, tá? Especialmente em questão de lucro político.
eu posso dizer que os Estados Unidos é o maior vencedor. Tá? Aí você vai falar, mas por quê? Tudo ficou muito mais depois daquela explosão do Nord Stream, né, que era o gasoduto russo que ligava a Rússia, né, claro, até a Europa, né, especialmente até a Alemanha ali, né, que por muitos anos foi uma moeda de troca muito forte para a Rússia, né, que eles conseguiam, de certa forma, pressionar a Europa, né, porque a Europa inteira é muito dependente do gás russo para sua economia, né, ou era, né, porque agora já não existe mais essa possibilidade. Então o que acontece? Eles se aproveitaram muito do gás barato russo que era enviado para eles para conseguir dinamizar a sua economia. Então, isso acaba fazendo uma ligação, né, tendo uma questão política até, tem um relacionamento, né, que ele é forçadamente mais intensificado por conta disso, né, entre a Europa e a Rússia. Assim que o Nord Stream foi destruído, qual foi a alternativa para esses países? Para se manterem com gás, né? Tiveram que comprar o gás liquefeito, né, que é o GNL, dos Estados Unidos. Só que esse gás ele é muito mais caro. E sendo os Estados Unidos basicamente, né, o único, entre aspas, tá? Tem outras opções, mas sendo a única opção, mais uma vez, entre aspas, os Estados Unidos colocaram o preço que eles queriam. Então ficou muito caro e os europeus eram forçados a comprar esse GNL americano. Então os Estados Unidos só com isso já lucrou bastante. Mas além disso tem uma outra questão. Parecido com isso, mas conforme a Rússia invadiu a Ucrânia, acabou parecendo para esses países que a Rússia era uma grande ameaça, né? Como foi na época da Guerra Fria, né? Só que o que isso implica? A indústria bélica desses países, ela depois da Guerra Fria, ela foi ficando muito mais financiarizada, vamos dizer assim, né? Os insumos são muito caros, são super tecnológicos e tudo mais, mas eles são excessivamente caros e eles não conseguem produzir muitos deles. Porque até as próprias linhas de produção, elas não são feitas para produzirem muito, são feitas para produzirem alguns, né? Porque também os conflitos que esses países, né, que a OTAN se envolveu nas últimas décadas, foram totalmente conflitos assimétricos, né, deles sendo superiores. Então não teve necessidade de uma produção em larga escala, por exemplo, de munição, de artilharia, por exemplo, né? Então isso acabou sendo prejudicial para eles, porque as linhas de produção deles ficaram totalmente, vamos dizer assim, viciadas, né, em produzir pouco e de forma cara. E agora eles não estão dando conta de produzir tudo o que eles precisam para repor o deles e para enviar para a Ucrânia, né? Porque eles enviaram até, uma boa parte dos países enviou o que eles tinham dos estoques deles, até às vezes do efetivo ativo das forças armadas deles. Eles mandaram para a Ucrânia. Então eles estão tendo que produzir para enviar e para repor para eles. Eles não dão conta disso. Então o que acontece? Até os próprios americanos têm isso, né? Mas o ponto é que a indústria bélica americana conseguiu firmar muitos contratos para produzir para esses caras. Então, os Estados Unidos, além de lucrar com o gás liquefeito que eles estão enviando, estão lucrando muito com a venda de armas. Tá? Essa guerra da Ucrânia como um todo, ela está sendo um mercado ótimo para os Estados Unidos. Então, essa é uma coisa importante já de se notar, de uma forma geral. Só que agora eu vou dizer um ponto além disso, como que os Estados Unidos está lucrando, né? De uma forma sem ser econômica. Por conta de ficarem sem o gás e mais todas as sanções que saíram pela culatra, né, contra a Rússia, acabou afetando mais a Europa do que a própria Rússia, e uma série de fatores, né, a questão dos refugiados, a gente acabou de sair da pandemia, já começou a guerra, né, a Europa está em crise econômica. Tá feio o negócio para eles lá, chegaram a ficar sem alimentos de uma forma geral, não tá fácil para ninguém lá, tá? E além disso, eles ainda acabam tendo que ter um esforço logístico, né, e industrial para guerra lá, sendo que eles não estão lutando, mas eles ainda estão com uma economia de guerra praticamente, quase, né? Porque eles nem têm condições disso. Então o que acontece? Com todos esses negócios que foram acontecendo, eu vou tentar dizer de uma forma sintética. As pretensões independentes da Europa, alheias ao interesse dos Estados Unidos,
todas essas ideias elas foram mitigadas. Porque, por exemplo, a Alemanha, antes da guerra, ela era a maior potência, ela que mandava na Europa. Ela que era a principal potência econômica, ela que direcionava, né, a União Europeia e tudo isso aí. Só que depois da guerra eles perderam completamente esse poder. Ninguém mais enxerga a Alemanha como a líder da Europa. Porque ela mesma, não só economicamente, mas politicamente ficou completamente assim, é só mais um vassalo, né? Mas para quem não entende esse termo, ficou só mais um pau-mandado dos Estados Unidos. Então, é só um exemplo, né? Agora, o único país ali ainda que tentou fazer alguma coisa é a França. A França tem tentado ter uma postura ainda independente, né? Além da União Europeia, independente também da OTAN como um todo, né? Do Ocidente como um todo. Ela quer ser a França, não só mais um do Ocidente, entendeu? Só que agora, esses países todos eles estão super enfraquecidos. Eles não conseguem ter voz, vamos dizer assim, para tentar ter a vida própria ali deles, né? Então eles estão sendo obrigados a seguir as diretrizes dos Estados Unidos, de uma certa forma, né? E o que acontece? Os Estados Unidos eles estão, justamente por conta disso, tendo a abertura para aumentar a influência, aumentar o peso deles ali de novo, né, na Europa. Porque eles já tiveram isso no passado, ali depois da Segunda Guerra, foi aumentando, até que ali depois, próximo do fim da Guerra Fria e em diante, isso começou a cair, né, porque esses países começaram a crescer bem sozinhos, né? E sozinhos eu digo com relação aos Estados Unidos. Então, agora com isso, que esses países estão todos na merda de novo, os Estados Unidos estão de novo conseguindo ter uma presença ali, uma influência, mas não só uma influência. Realmente eles estão conseguindo se impor ali e falar quem manda ali é os Estados Unidos. Porque esses países estão ficando na mão deles de novo. Entendeu? Então, por isso que eu digo que quem mais está ganhando com a guerra da Ucrânia é os Estados Unidos. Entende? Mesmo que, mas ali na linha de frente, os caras estão tomando pau, estão destruindo tanto os Bradley, né, que é um blindado ali americano, mas isso não importa. Isso aí é coisa muito pequena. Eu tô falando coisa no macro, sabe, assim, de gente grande. Né? Isso aí é aquela coisa, né? A morte de uma pessoa é uma tragédia, mas a de milhões, de milhares, é uma estatística. Então, eu tô falando nesse aspecto, sabe? O nível que os presidentes pensam, esse tipo de coisa. Por isso que os Estados Unidos, mais uma vez falando, estão lucrando tanto. Porque olha essa pressão toda que eles estão conseguindo ter, essa força, eles estão tendo um respiro ali na Europa. Porque a gente discute bastante, né? Até tem canal aqui no meu. Tem vídeo aqui no meu canal que eu falo dessa suposta decadência americana. Suposta não, eu acredito nisso, mas é uma discussão que tem, né? Por todos os pontos que eles estão mostrando fraqueza, que eles estão definhando como império, entre aspas, né? Ainda conseguiram ter essa força de novo ali. Tá? Então, isso é um lucro muito positivo para os Estados Unidos. Tá? Eu falei pra caramba já disso, eu acho que vocês entenderam já o ponto, né? Então, com isso, eu já consigo ir agora para a parte de quem está perdendo muito com a guerra, né? Eu já expliquei basicamente tudo, mas a Europa está perdendo muito com isso, né? Ela que estava numa situação muito boa, né? Da situação de vida de toda a sua população ali, né? Toda não, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? De uma forma geral. Uma qualidade de vida muito interessante, as coisas baratas, as economias voando, até começar a guerra. Então, acabou a energia barata, ficaram bastante afetados a questão do acesso a alimentos, a economia foi definhando também, né? Muita gente ficou desempregada também, um monte de coisa, e como eu já falei, né? Tinham acabado de sair da Covid, então, assim, realmente foi, assim, horroroso para a Europa como um todo, tá? Eu acredito que a gente vai passar por uma crise ainda mais forte na Europa, mas talvez a gente tenha visto assim o fim dessa era de ouro da Europa. Talvez, tá? Ainda é um pouco cedo para dizer, mas algumas coisas estão se mostrando para isso, tá bom? Agora, quem realmente mais está perdendo com isso tudo, obviamente, é a Ucrânia. Não tem como dizer o contrário, né? Porque, só para vocês terem uma noção, eu peguei alguns dados, né? E a Ucrânia, ela perdeu basicamente 40% do seu PIB. Imagina um país, a gente já falou uma puta de uma crise aqui no Brasil porque caiu 1,5% do nosso PIB ali em 2015, aquela época ali. Imagina perder 40%.
né? A Ucrânia, que tinha já um parque industrial interessantíssimo ali, né? Técnicos bem formados, tal, a própria indústria bélica deles super bem desenvolvida, não existe mais. Acabou com tudo essa guerra. E ainda pior ainda, a parte mais rica do país, a parte mais interessante para eles, que era justamente a parte do Donbás, né, que é a parte onde tem, né, uma população majoritariamente russa, é a parte que eles estão perdendo o controle, né? Ainda tem uma porção no controle ucraniano, né? Mas é justamente as principais cidades onde que os russos estão avançando. Então, além de eles estarem perdendo seu PIB, né, sua economia está diminuindo drasticamente, eles estão perdendo a capacidade futura de se reestruturar. Entende? Tipo assim, meio que só vai sobrar a parte pobre, entre aspas, né? Só vai sobrar a parte pobre da Ucrânia. A parte rica está sendo incorporada pela Rússia. Entende o que eu quero dizer? Então, para vocês entenderem que a guerra é muito mais profunda do que só o campo de batalha. Né? Tem muitos interesses muito maiores do que só o que está rolando ali no campo, ou dos objetivos políticos, né? Ou do território em si. A Rússia não quer invadir ali só pelo território em si. Né? Tudo bem, eu acho que é verídico. Né? Acho assim, eu entendo como verídico a questão da preocupação com as populações russas ali, mas também não dá para negar que existem os interesses por trás disso também. É claro que é interessante para eles dominar Donetsk, por exemplo, Severodonetsk, ali Mariupol. Claro que é interessante para eles. Né? Se eles têm uma justificativa boa para poder tomar, é o melhor cenário. Agora, pro lado ucraniano é a pior coisa do mundo. Né? Então, assim, o cenário para a Ucrânia é o mais devastador possível, porque eles estão perdendo uma parcela considerável da sua população também. Né? E esse é um ponto importante, né, para a gente aqui no Brasil pensar um pouco, que nem a gente aprende lá, que foi com a questão da guerra do Paraguai, que até hoje o Paraguai não, meio que assim, não se recuperou totalmente, porque quase toda a população masculina do país foi morta na guerra. Claro que a proporção para a Ucrânia é muito menor que isso, assim, né? O Paraguai perdeu 95% dos homens. A Ucrânia está longe disso ainda, né? Só que, mesmo assim, ainda é um número tão grande de pessoas que estão morrendo, ou ficando incapacitadas e tudo mais, que de qualquer forma é um impacto que eles vão sentir muito ainda, tá? Então, só para vocês começarem a pensar quantas coisas que estão ocorrendo de ruim para eles por conta dessa guerra, né? No caso da Rússia também tem um pouco, mas é muito menos, porque além de ser um país muito maior, com uma dimensão e proporções muito maiores, eles se prepararam para a guerra, né? Então isso também tem um impacto muito diferenciado, né? Tanto que até vi alguns dados, né, como eu já comentei, que mostram que, na verdade, a economia russa, proporcionalmente, ela ficou superior até à alemã, tá? Assim, em alguns aspectos, né, como por exemplo, deixa eu até pegar o nome aqui para não falar besteira, mas o PIB relacionado com o poder, aqui ó, comparando o PIB, né, com convertido para paridade do poder de compra, né, a Rússia fica só atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e do Japão, tá? E o Brasil até aparece em oito aqui, um parênteses, em oitavo. Então isso aqui mostra um pouco como a mídia fala muita mentira, né? Mas assim, a economia russa, que o pessoal fala, não, já se ferraram por causa das sanções econômicas. Pelo contrário, as sanções impulsionaram a economia russa a se deslanchar, né? Porque eles foram obrigados, um monte de coisa que eles só importavam, até do Ocidente, eles foram obrigados a produzir, né? E até também, aí um outro aspecto que eu nem ia falar hoje, mas a produção industrial bélica, ela também potencializa muito a economia. Então, várias empresas mais do que duplicaram o número de funcionários, estão produzindo em três cargas horárias, né? Eu esqueci como fala ali os expedientes, né? Tem um monte de indústria abrindo mais polos industriais, né? Então, assim, isso obviamente vai potencializar a economia russa para ir mais para frente, né? Então, é como, por exemplo, também no caso da China, que eles geralmente fazem, é normal para todo o país, tá? Mas o que a China faz bastante, faz aquelas obras de infraestrutura e tudo mais, sempre potencializam a economia do país, tá? Até fazendo mais um parênteses aqui, é até um dos motivos do que, porque na época do regime militar, né, na década de 70 ali mais ou menos, que o Brasil deslanchou a economia, porque a gente estava fazendo muitas obras de infraestrutura, né? Então, só para dar umas ideias aqui para vocês, né? Mas eu vou parar por aqui, senão é muita coisa, acho que vai bagunçar a cabeça de todo mundo, né? Mas então, com esse vídeo aqui eu queria trazer para vocês
para vocês refletirem um pouco, né, de essa dinâmica toda da guerra nos bastidores, né, onde o pessoal não quer ver, onde não tem no filme, geralmente, né, onde não tem no videogame, esse tipo de coisa, tá? Então é isso, pessoal, né? Mais uma vez falando, espero que tenha sido um vídeo bom para vocês, né? Que tenha trazido algumas informações interessantes ou que agreguem, né, no seu conhecimento e que você possa tirar suas próprias conclusões, né? Eu não gosto de ficar muito falando aqui, é isso aqui e acabou, né? Eu gosto geralmente de dar algumas informações para vocês pensarem sobre e concordarem ou não, né? Efetivamente, claro, mas eu gosto sempre de trazer coisas que sejam úteis, né? Porque realmente eu não vi quase lugar nenhum falando sobre esse tipo de coisa desde o começo da guerra, tá? Por isso até que eu gostei muito de ver esse artigo lá no Velho General, que eu vou deixar na descrição, mais uma vez falando, e eu recomendo que vocês leiam, tá? Não precisa concordar com 100%, como eu mesmo não concordo, mas é um conteúdo bom, tá? E o Velho General sempre tem muitas matérias muito boas, tá? Eu recomendo fortemente, tá? Então é isso, né? Eu espero que tenha sido de bom proveito para você esse vídeo. E se você gosta desses conteúdos, né, de estratégia, né, relações internacionais, geopolítica como um todo, história militar um pouco também, eu convido você, se você já não for inscrito, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né, acompanhar nosso trabalho aqui semanalmente. Deixa o like se você assistiu até aqui, se você gostou do conteúdo, para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mostrar para mais pessoas, né? Qualquer informação essa que você tiver, qualquer sugestão, qualquer crítica, deixa aqui nos comentários, por favor, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com sua família, com quem você sabe que vai aprender alguma coisa positiva, né? Ou quem vai ter quem vai agregar, né, alguma coisa no seu conteúdo, assistir esse vídeo aqui, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês, né? E também, se vocês têm condição, se você sentir que quer ajudar nosso trabalho aqui, né, seja membro do canal aqui, para ter uma contribuiçãozinha mínima mensal, que ajuda bastante aqui, tá? Ou então dá um seu super chat, super like, né? Que também ajuda bastante, tá bom? Então, hoje é isso, né? Espero vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal.